Estamos começando mais um programa trazendo para você as principais informações do dia. É isso aí, hoje é sexta-feira, dia 20/2, e a gente começa mais um programa trazendo para você os principais destaques do dia, as notícias que estão na mídia, né, no Brasil, em Goiás e na cidade. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM. Um abraço para você que está ligado em qualquer lugar da cidade. Estamos ao vivo no Facebook, na nossa live. Estamos ao vivo no fmmais.com.br. Você pode acessar também o nosso programa pelo aplicativo Rádio Mais News. Não é só baixar aí no seu smartphone. Você ouve em qualquer lugar do mundo o nosso programa aqui da Mais FM 87.9. Tá certo? Deixa eu só fazer um retorno aqui da nossa transmissão. Muito bem, a gente começa o nosso programa desta sexta-feira, trazendo para você as notícias nacionais. A gente começa com a agência Rádio Web. A agência Rádio Web, nossa parceira, sempre trazendo aqui os principais fatos do dia. E o Alan Barbosa é quem vai trazer os destaques desta manhã. Vamos ouvi-lo. Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Alan Barbosa e você acompanha os destaques do momento. Os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram como inconstitucional, nesta quinta-feira, lei aprovada no município paranaense de Santa Cruz do Monte Castelo, que criou o programa Escola Sem Partido na cidade. O argumento dos vereadores era coibir a doutrinação política dos alunos. Os ministros do STF foram unânimes ao reconhecer a competência da União para legislar sobre diretrizes educacionais para todo o país. A Polícia Civil de São Paulo elaborou um organograma do funcionamento do PCC. A organização tem 87 líderes, sendo que 52 estão presos e 35 em liberdade. A relação tem cerca de 100 nomes de membros do PCC jurados de morte, 62 deles presos. Dos 15 elementos da cúpula máxima da facção criminosa, apenas um está solto. A greve geral contra a reforma trabalhista na Argentina afetou voos em diversos aeroportos no Brasil. O que teve o maior número de cancelamentos foi o Galeão, no Rio de Janeiro. Foram pelo menos 15 voos de chegada e 16 de partidas para o país vizinho cancelados. A Câmara dos Deputados da Argentina começou a votar nesta quinta-feira projeto do governo Milei, que prevê, entre outras medidas, o aumento da jornada de trabalho para até 12 horas, sem pagamento de hora extra. Após ficar preso por quase 11 horas, o ex-príncipe Andrew foi solto nesta quinta-feira. O irmão mais novo do rei Charles III é acusado de má conduta em cargo público. Arquivos divulgados nos Estados Unidos conectam Andrew a Jeffrey Epstein, que morreu na prisão em 2019, condenado por tráfico de mulheres e abuso de menores. Autoridades britânicas investigam se Andrew forneceu relatórios confidenciais do país a Epstein. Antes mesmo de disputar a Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti faz planos para permanecer no Brasil e no comando da seleção. A CBF e o treinador italiano têm um acordo para a renovação de contrato até a Copa de 2030. Ancelotti é o mais bem pago treinador de seleções do mundo, recebendo cerca de 10 milhões de euros anuais, o correspondente a 63 milhões e 400 mil reais. O Giro de Notícias é a produção da agência Rádio Web. Texto e apresentação Alan Barbosa, edição Marcelo Bonora e Mário Melo. Ok, você ouviu aí o pessoal da agência Rádio Web trazendo, né, os principais fatos do dia, o Alan Barbosa trazendo aí os principais destaques. Falei ontem, né, dessa legislação lá da Argentina, o Javier Milei, o presidente da República, encaminhou ao Congresso de lá, né, à Câmara dos Deputados e ao Senado argentino, um projeto de lei de reforma trabalhista, né? Você viu o detalhe aí, não sei se você percebeu, o Alan Barbosa disse o detalhe. Qual é a mudança, né? A principal mudança? O aumento da carga horária para 12 horas por dia,
né? Sem o aumento proporcional em salários, né? Ou seja, né, é um retrocesso absurdo que está sendo proposto na Argentina. No Brasil, por exemplo, nós temos uma carga horária de 8 horas diárias, não é isso? E há muitos anos se tenta diminuir essa carga horária. O que o Javier Milei está propondo lá é justamente o contrário, né? Aumentar o número de horas trabalhadas por dia. Seriam 12 horas, ou seja, 12 horas a metade do dia, né? Os trabalhadores estariam no trabalho, né? E isso sem, né? O que é pior, né? Sem mudar a remuneração, né? Então essa é a proposta que a direita tem, né? Onde governa, eles querem isso, né? Que o trabalhador seja cada dia mais explorado, né? E que os milionários sejam cada dia mais abençoados, né? É isso. A lei foi aprovada, né? Foi aprovada na Câmara dos Deputados. O projeto deve voltar ao Senado, lá da Argentina, porque assim como no Brasil, quando há alteração na Câmara, o Senado precisa votar novamente, né? Ou seja, os trabalhadores da Argentina provavelmente vão passar por essa alteração, né? Vão trabalhar 12 horas por dia pelo mesmo salário que recebem hoje pelas horas, né? Conforme a legislação argentina. O que eu tenho com isso? O que nós temos com isso, né? É só pensar, né? Muito bem, outro assunto que está na pauta de hoje é o caso Master. A decisão do Mendonça tenta blindar investigação de diretor da Polícia Federal. Decisão do novo relator do caso no STF retoma fluxo ordinário de perícias e depoimentos em investigação. E também é um movimento para limitar a influência do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre as investigações. É o que traz o portal G1, né? A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, André Mendonça, que derrubou restrições impostas pelo então relator do caso Master, o Dias Toffoli, e determinou a retomada das perícias e depoimentos no processo. É um movimento para limitar a influência do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre as investigações. No despacho desta quinta-feira, dia 19, ao restabelecer o fluxo ordinário das apurações pela equipe responsável, o novo relator introduz um ponto central que atinge diretamente o acesso às informações da estrutura de comando da corporação. Na decisão, Mendonça determinou que apenas e tão somente as autoridades policiais e agentes diretamente envolvidos na análise e condução dos procedimentos tenham acesso às informações compartilhadas no inquérito. Na prática, a decisão reforça que delegados devem manter o sigilo das investigações e não são obrigados a compartilhar dados com superiores hierárquicos que não estejam formalmente vinculados ao inquérito, o que inclui o diretor-geral da Polícia Federal. Ao enfatizar que o dever de sigilo se restringe aos investigadores formalmente designados, Mendonça não apenas revoga limitações impostas ao trabalho técnico da PF, no caso Master, como também envia um recado institucional. O fluxo de informações em investigações sensíveis deve permanecer circunscrito à equipe responsável, reduzindo a margem de atuação da cúpula administrativa da corporação. É isso, né? Então, novas mudanças em relação ao caso Master. Mudou o relator do processo, naturalmente mudou o relator, mudam as maneiras de tratar o caso, né? Então, vamos ver se a mudança vai ser benéfica ou não, né? Muito bem, vamos ver que temos mais. Investigação sobre o vazamento de dados na Receita Federal. É o tema do assunto #1663. A investigação sobre esses possíveis vazamentos foi aberta dentro do inquérito das fake news, criado em 2019 e que tem Alexandre de Moraes como relator. A ordem partiu do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Na terça-feira, dia 17, agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão contra 4 servidores públicos que atuavam na Receita Federal. A ação investiga se eles acessaram e vazaram dados sigilosos de diversas autoridades, incluindo integrantes do Supremo Tribunal Federal.
servidores foram afastados de seus cargos, passaram a usar tornozeleira eletrônica e tiveram os passaportes apreendidos. A Receita Federal informou que os seus sistemas são rastreáveis e que uma auditoria interna identificou irregularidades que foram comunicadas ao STF. A investigação sobre esses possíveis vazamentos foi aberta dentro do inquérito das fake news, criado em 2019 e que tem Moraes como relator. Para explicar o alcance da operação da PF e as evidências sobre o vazamento dos dados sigilosos, Natuza Neri conversa com Otávio Guedes, comentarista da Globo News e colunista do G1. Guedes analisa também as críticas direcionadas à abertura da investigação pelo Supremo e como a decisão de Moraes repercutiu dentro da corte. Então é isso, né? O assunto de hoje, tratando dessa investigação sobre vazamento de dados da Receita Federal. Então, o que acontece é que a Receita Federal, né, tem dados de toda a população, né? Todo mundo faz o imposto de renda, todo mundo declara a receita de onde vêm os seus recursos, e esses dados eles são sigilosos, né? Ninguém pode abrir informações pessoais de nenhum cidadão, a não ser que haja uma determinação judicial para isso, né? O que parece ter acontecido é que servidores da Secretaria da Receita Federal tiveram acesso a dados pessoais de várias autoridades, de várias pessoas, e usaram esses dados, né? Deixaram esses dados vazar para a imprensa, né? Então é isso, o que está se questionando é isso. Os dados foram vazados de forma ilegal, portanto, os servidores públicos eles são alvo de processo administrativo e também de processo criminal. É isso, vamos acompanhar, né? Isso ainda vai dar muita conversa. O Donald Trump ordena que órgãos dos Estados Unidos divulguem arquivos sobre alienígenas. O presidente Donald Trump disse que instruirá o secretário de Guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, e outras agências a divulgarem arquivos do governo sobre vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados e objetos voadores não identificados. O Trump revelou a decisão ontem em uma postagem em sua própria rede social. Ela foi tomada após o ex-presidente Barack Obama dizer, em entrevista a um podcast, que os alienígenas são reais, mas eu não os vi, e eles não estão sendo mantidos na Área 51. Com base no enorme interesse demonstrado, instruirei o secretário de Guerra e outros departamentos e agências relevantes a iniciarem o processo de identificação e divulgação de arquivos governamentais relacionados à vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados, né, os UAPs, e objetos voadores não identificados, os OVNIs, bem como quaisquer outras informações ligadas a esses assuntos altamente complexos, porém extremamente interessantes e importantes. Que Deus abençoe a América, disse Trump na sua publicação na rede social Truth Social, né? A sua própria rede. Trump acusou Obama de ter divulgado informações sigilosas ao falar sobre a existência de alienígenas. Ele, porém, não apresentou qualquer prova para sustentar a sua alegação. Ele retirou isso de informações confidenciais. Ele não deveria fazer isso, disse Trump ontem a repórteres a bordo do Air Force One enquanto viajava para a Geórgia. Ele cometeu um grave erro. A Área 51 é uma instalação secreta da Força Aérea em Nevada que, segundo teorias de conspiração, abriga de corpos alienígenas e uma nave espacial acidentada, né? Arquivos da CIA divulgados em 2013 afirmam que se trata de um local de testes para aviões espiões ultra secretos. Ou seja, né, o Trump está preocupado e o Obama também com os alienígenas. Existe vida fora da Terra, né? Existem visitantes de outros planetas aqui na Terra. São alguns assuntos polêmicos, né, que sempre estiveram aí na mente das pessoas, né? Tem aqueles que juram que já viram objetos
voadores não identificados, aqueles que juram que já viram seres de outros planetas, né? E o assunto está na pauta do governo americano. É isso aí, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco, trazendo as informações de Goiás. Fica aí que eu volto já já. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Planeta Turbo, a qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Pura satisfação. Tá na Mais, tá bom demais. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso, Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. te ver em todo lugar. Ótica Formosa, cuidando da... Está com dificuldade para enxergar de perto ou de longe? A Ótica Formosa resolve o seu problema. Na Ótica Formosa, você encontra armações a partir de R$ 35. Na Ótica Formosa, você encontra várias opções de marcas e modelos. Fiamma, Jean-Pierre, Lavorato, Jaxi, linha Luxótica, Virtude, toda a linha Signos e muitas outras marcas. Que loucura! 4 vezes sem juros? É isso mesmo! Em até 4 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. E se preferir, a Ótica Formosa oferece outras condições de pagamento. Quer agendar a sua avaliação visual? É só ligar 99315 3379 ou 3702 9010. Repetindo, 99315 3379 ou 3702 9010. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa. Canto Ângelo Divulgações em Massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 35 por mês. 62 99449 8055. Cantor Ângelo Roque Divulgações. Zap 62 99449 8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 26 minutos. Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui. Programa Edmar Silva. Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou o Alan Barbosa e você acompanha. Ok, estamos de volta para o segundo bloco do programa, trazendo para você os principais destaques do noticiário do dia. Você fica ligado e bem informado aqui na Mais FM 87.9 de Anápolis. A Mais FM traz para você todos os dias os destaques do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. Você ouve
às 8 da manhã ao vivo, né? Tem a nossa reprise ao meio-dia e também a reprise às 21 horas, tá certo? É isso aí, você pode deixar o seu recadinho aí na nossa live, 995294013 é o nosso WhatsApp também para você deixar o seu recado, tá bom? Isso aí. Bom, vamos às notícias de Goiás. A gente começa o segundo bloco com a participação do meu amigo Libório Santos. Libório Santos, direto de Goiânia, traz os principais destaques do dia, direto da capital. Vamos ouvi-lo. PL em Goiás pode anunciar a qualquer momento a pré-candidatura do senador Wilder Moraes ao governo do estado. Cresce a luta de apoio aos diabéticos do Congresso Nacional. Detran Goiás inicia o credenciamento de instrutores autônomos de trânsito. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 20 de fevereiro, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. Você sabe o que é o diabetes? Muitos não sabem, e milhares são portadores da doença, não sabem, o que agrava ainda mais o problema, né? Pois bem, o diabetes é uma doença crônica caracterizada pela hiperglicemia, o excesso de glicose no sangue. Ocorre quando o pâncreas produz insulina insuficiente ou quando o corpo não utiliza a insulina corretamente, né? Resistência à insulina, impedindo a glicose de virar energia. No Congresso Nacional tramitam inúmeros projetos que tratam do assunto. Vários deles são de autoria da deputada Flávia Moraes, que é a coordenadora da Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes na Câmara Federal. Hoje nós temos aí mais de 20 milhões de diabéticos no Brasil. Foi um ano de muito trabalho por essa pauta. Nós conseguimos avançar e aprovar na Câmara e no Senado o PL que reconhece o diabetes tipo 1 como deficiência. Infelizmente foi vetado. Hoje estamos trabalhando para derrubar esse veto. E também o governo também já apresentou um outro PL que ele quer que tramite com algumas mudanças, mas também garantindo esse reconhecimento. Então a gente está trabalhando por essa pauta, comemorando no Senado a aprovação do PL que garante a dispensação do glicosímetro, que é aquele aparelhinho que vai evitar que o paciente fique toda hora furando o dedo. Só quem vive essa realidade todos os dias, em cada refeição, é que sabe o quanto isso é doloroso, é difícil. Então é muito importante essa conquista para o paciente com diabetes. A gente tem aí um projeto que apresentamos também da obrigatoriedade da dispensação da insulina rápida, que também traz uma qualidade de vida diferenciada para o paciente. De acordo com o balanço da Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias sob a sua jurisdição em Goiás, ocorreram desde carnaval 44 acidentes com 5 mortes. Um dos acidentes aconteceu na BR-153 em Rialma. Um ciclista morreu ao ser atropelado por uma ambulância que evadiu. A Polícia Rodoviária destaca que o excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas permanecem entre as principais causas associadas à gravidade dos acidentes. Ao todo, 28 pessoas foram presas por crimes diversos. Dentre as ocorrências, 5 cumprimentos de mandado de prisão por crimes como ameaça e inadimplência de pensão alimentícia. 2 motoristas foram detidos por uso de documento falso e 6 por embriaguez ao volante. Olha, uma boa notícia aos produtores rurais. Mesmo se ainda enviar o projeto para a Assembleia Legislativa, a decisão de revogação da taxa do agro será retroativa a dezembro passado, isentando de pagamento cerca de 40 milhões de reais em janeiro. O Detran Goiás iniciou o processo de credenciamento de instrutores autônomos de trânsito depois do fim da obrigatoriedade do candidato a frequentar uma autoescola e mais de 7 mil pessoas já se candidataram. Os interessados terão que fazer um curso de formação gratuito ofertado de forma online e pode ser concluído em poucos minutos e ter idade mínima de 21 anos. O assunto eleições já esquenta os bastidores da política, começa a ganhar as ruas. O momento é para a definição de pré-candidaturas, formação de chapas, busca de apoios partidários. O bloco de apoio ao governador Ronaldo Caiado já tem como certa a coligação do União Brasil, MDB, PSDB e outros partidos em torno da pré-candidatura de Daniel Vilela. Agora busca o apoio do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado estadual Major Araújo diz que isso não vai acontecer e o seu partido PL já definiu a pré-candidatura do senador Wilder Moraes ao governo do estado. O PL não quer sua própria destruição, né? O PL não quer fechar as portas aqui em Goiás. Uma aliança dessa que foi proposta por uma ala do PL, numa tentativa de aliança com Ronaldo Caiado, seria o suicídio aqui do PL em Goiás. Então, a partir de sábado, eu acho que não resta dúvida nenhuma, nós já tínhamos o resultado dessa reunião de forma prévia, mas de forma protocolar,
O Wilder teve lá no presidente Bolsonaro, até porque fazia questão de, antes de qualquer coisa, acho que a última pessoa a ser visitada e consultada e conversar a respeito da situação aqui em Goiás era o presidente Bolsonaro, e saiu de lá com o martelo batido, né? Já tinha se reunido com o Flávio, já tinha se reunido com o Valdemar, todos eles concordavam com a candidatura própria. O 22 precisa estar em evidência no Brasil inteiro, inclusive em Goiás. Goiás foi um estado onde o resultado do presidente Bolsonaro com o 22 teve o melhor desempenho. O presidente regional do PL, senador Wilder Moraes, convocou reunião do seu partido para essa sexta-feira. A pauta não foi divulgada, mas na ocasião pode ser anunciada sua pré-candidatura ao governo. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí então o Libório Santos trazendo os principais destaques direto da capital, né? E vários assuntos importantes, né? Essa questão da diabetes colocada pela deputada Flávia Moraes, né? Importante assunto que está em debate na Câmara dos Deputados, né? E no Congresso Nacional, e a deputada fazendo aí a defesa, né? Da pauta dos diabéticos de Goiás, né? Muito bem. Os portais de notícias de Goiás, né? O portal do jornal Opção, traz a seguinte informação que o Libório tratou aí, né? O Wilder Moraes convoca a cúpula e base do PL goiano para alinhamento político. O encontro foi marcado para essa sexta-feira, dia 20, em Goiânia, e deve ter a presença de dirigentes, filiados e apoiadores que vão discutir diretrizes eleitorais e estratégias do partido para 2026. Então, o PL se movimentando aí, né? O senador Wilder Moraes, em princípio, deve ser o candidato ao governo pelo PL, né? Você ouviu aí o deputado falando com o Libório Santos, né? Sobre a importância do PL participar das eleições. E, embora discorde dele em muitas coisas, mas eu concordo com isso, né? Um partido que não participa de eleições está fadado ao esquecimento, né? Então, a principal atividade partidária é a participação em eleições. Quando você não participa, você acaba ficando no esquecimento. Então, os partidos, né, tradicionais, os grandes partidos, você pode observar que eles sempre dão um jeito de ter candidato, né? Principalmente nas eleições majoritárias, né? Eleições para governador, para o Senado. Por quê? Porque a presença, né, na cédula eleitoral, vamos dizer assim, né, se aqui ainda existe isso, né? A presença na urna eleitoral faz com que o partido cresça, para que o partido seja fique, né, fixado na mente do eleitor, né? Então, nesse sentido, uma coligação com Ronaldo Caiado é o suicídio político, como foi dito pelo deputado. Só na matéria aí, o deputado Libório falou do PSDB, né? Que o PSDB estaria com o Ronaldo Caiado. O PSDB tem candidato, né? O pré-candidato do PSDB é o ex-governador Marconi Perillo, que também já está na rua, né? Também já está reunindo aí as suas lideranças com vista às eleições de 2026. Então, em Goiás, né, o quadro é esse. Já tem candidato do governo estadual, né, que é o vice-governador. Já tem candidato da oposição, né? No caso aí o Wilder Moraes, né, pelo PL, e o Marconi Perillo pelo PSDB. O PT ainda não definiu, né? O PT ainda está naquela conversa. Vamos ver quem é, se é o ex-reitor da Universidade Federal, se é a deputada federal, quem é o candidato, né? Então, o partido também deve, nos próximos dias aí, definir o pré-candidato às eleições para o governo do estado de Goiás. Vamos acompanhar, né? Bom, o Jornal Popular, deixa eu ver o que temos aqui no Popular. Governo libera, deixa eu ver aqui. Governo livra agro de pagar 40 milhões em janeiro. Fim da cobrança da taxa do agro será retroativa a dezembro de 2025. A parcela que vence nesta sexta-feira, dia 20,
não precisará ser quitada. Aliados comemoram e opositores cobram ressarcimento dos produtores pelos 3 anos de pagamento com dinheiro ou obras, né? Ou seja, o governo está devolvendo, né? Aliás, está desistindo de receber, né? O valor que seria correspondente a dezembro, que seria pago agora em janeiro, né? Está retirando essa cobrança e a oposição cobra o quê? A devolução do dinheiro que foi cobrado nos últimos 3 anos ou as obras que foram prometidas e não saíram do papel, né? Então é isso. Em áudio sobre corretora desaparecida, síndico diz ter resolvido o problema. O Jornal Popular repercutindo aqui o crime lá de Caldas Novas, né? Daquela corretora que foi morta pelo síndico lá em Caldas Novas. Mabel protocola ação penal contra Clécio Alves por ataques na Assembleia Legislativa. Wilder convoca a reunião do PL e pode confirmar sua candidatura a governador. Também destaque do Popular. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Carros estacionados recebem trava de segurança no aeroporto de Goiânia. Morre o empresário João Geraldo aos 64 anos em Inhumas. Goleador, quando passou pelo Atlético de Goiás, Marcão é homenageado pelo clube. São alguns destaques aqui do jornal O Popular. O Diário da Manhã traz a seguinte informação aqui. Gomide propõe acesso à polilaminina no SUS para pacientes com lesão medular. O deputado estadual Antônio Gomide, do PT, protocolou o projeto na Assembleia Legislativa de Goiás, alego, para permitir acesso à polilaminina pelo Sistema Único de Saúde Estadual. A substância desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o laboratório Cristália, através de pesquisa da biomédica Tatiana Sampaio, recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em janeiro de 2026 para estudos clínicos de fase 1. O tratamento é voltado para lesões medulares agudas provocadas por traumas, acidentes de trânsito ou quedas. O texto autoriza o uso experimental da substância na rede pública estadual sem necessidade de autorização judicial prévia, desde que haja indicação de equipe multidisciplinar formada por neurologista, ortopedista e especialista em medicina regenerativa. Caberá à Secretaria de Estado de Saúde estabelecer protocolos clínicos padronizados com atualização anual e participação de sociedades médicas e associações de pacientes. A proposta também recomenda que a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás firme parcerias com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o laboratório Cristália para garantir o funcionamento, o fornecimento, capacitação e suporte técnico. Os recursos para aquisição e aplicação deverão sair do Fundo Estadual de Saúde, com prioridade para pacientes atendidos até 72 horas após o trauma. O projeto assegura ainda a prioridade do atendimento hospitalar, incluindo triagem imediata, exames urgentes e início precoce da reabilitação. Então é isso, o deputado Antônio Gomide propondo o acesso a esse medicamento no SUS, aqui, por pacientes com lesão medular em Goiás. O jornal Hoje, também aqui de Goiás, traz uma matéria sobre esse assunto. Diz o seguinte: polilaminina projeta Tatiana Sampaio no debate mundial. Pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro avança para a fase clínica com medula que busca restaurar movimentos em lesões medulares. Em meio ao noticiário dominado por festas e folia, um nome da ciência brasileira passou a circular com força nas redes sociais internacionais. Tatiana Sampaio, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tornou-se a referência ao liderar o desenvolvimento da polilaminina, substância que desponta como candidata a tratamento para lesões graves na medula espinhal. A trajetória que culmina agora na fase clínica começou há quase 3 décadas. Desde 1997, Tatiana investiga a laminina, proteína presente na matriz extracelular que organiza tecidos
e orienta crescimento neuronal. Em laboratório, a sua equipe desenvolveu a versão polimerizada da molécula, capaz de formar estruturas tridimensionais que favorecem a regeneração de axônios, prolongamentos responsáveis pela condução e impulsos nervosos. Trocando em miúdos, né, essa professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, trabalha nessa pesquisa há vários anos e anunciou, né, que esse tratamento está devolvendo os movimentos para pessoas com lesões medulares, lesões na medula. Então é uma grande notícia, né? Talvez a notícia mais importante dos últimos tempos, e envolvendo uma cientista brasileira, né? A cientista, eu vi essa semana uma matéria, uma conversa, né, da professora com o presidente Lula, ela pedindo ao presidente que agilizasse junto ao Ministério da Saúde, à Anvisa, a liberação desse procedimento, né? Então é um assunto que inclusive vai estar na pauta do Fantástico da Rede Globo no próximo domingo, certo? Então você pode assistir, pode acompanhar esse assunto, né, que vai ser tratado. A professora que anunciou essa vitória, né, uma grande vitória da ciência brasileira, né? Então, com certeza, a professora bióloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tatiana Sampaio, né, vamos dizer assim, a responsável por esse estudo, por esse levantamento que chegou a este resultado, né? Certo? Então, uma boa notícia. Depois a gente vai trazer mais informações sobre isso. O que mais temos? É isso, né? Deixa eu ver aqui. Do DM, já passei pelo DM, tá bom. Wilder, do Jornal Opção, já falamos. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa. Fique aí que eu volto já já. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Mais FM. Cantor Ângelo, divulgações em massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$35 por mês. 62994498055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 62994498055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h46. Mais FM. Programa Edmar Silva. Ok, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, desejando a todos uma boa sexta-feira, né, e um bom final de semana, né, daqui a pouquinho é final de semana, tá certo? Muito bem, quero abraçar os aniversariantes do dia. Hoje é aniversário da minha sobrinha,
a Maria Clara. A Maria Clara está fazendo aniversário, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, viu? Maria Clara, Deus abençoe a sua vida, né? Te dê muita sabedoria. Deixo para você o Salmo 90, verso 12, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, diz o salmista Moisés no Salmo 90, né? Salmo 90, o salmista, né? O Moisés, tem gente que acha que é Davi, né? Mas é Moisés que escreveu o Salmo número 90, né? E ele pede sabedoria, que alcancemos corações sábios a cada dia, tá certo? Parabéns para Maria Clara, parabéns para você que está fazendo aniversário hoje, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Muito bem, vamos às notícias da cidade. Eu começo pelo portal do jornal DM, o DM Anápolis, né? Agora mudou de nome, né? Agora é Diário do Município. O Diário do Município traz o seguinte: sem repasses previstos em lei, dívida da Prefeitura com o ISA chega a R$ 8.200.000. Pagamento de aporte mensal aprovado em setembro não foi iniciado pela gestão. Situação pode afetar a regularidade previdenciária do município. Então, o ISA é o Instituto de Assistência Social do município, né? Os trabalhadores do município, aposentados e pensionistas, recebem os seus proventos do Instituto, né? O Instituto chamado ISA é o correspondente ao INSS dos trabalhadores da iniciativa privada, né? Então, os repasses mensais previstos em lei para equilibrar as contas do Instituto de Seguridade Social dos servidores públicos municipais não foram realizados desde a promulgação da norma, em setembro do ano passado. De acordo com a presidente do Conselho Deliberativo do Instituto, Márcia Abdala, o município deixou de pagar as parcelas referentes a outubro, novembro, dezembro e janeiro, acumulando um débito de R$ 8.200.000. O valor mensal definido após a negociação entre o Executivo e a diretoria do Instituto é de R$ 2.050.000 mensais, né? Inicialmente, a proposta previa aportes de 10 milhões por mês, mas o montante foi reduzido durante a tramitação do projeto. Então, reduziu de 10 milhões para 2, e mesmo assim a Prefeitura não está honrando esses pagamentos, relatou Márcia em entrevista ao painel diário desta quinta-feira, 19. Ainda conforme a servidora, os pagamentos deveriam ter começado após a promulgação da lei, com previsão inicial para outubro. O plano aprovado pela Câmara instituiu um modelo de amortização do déficit atuarial do regime próprio de previdência, prevendo a cobertura da insuficiência financeira e contribuições suplementares do município ao longo de 35 anos. A falta dos repasses também interfere na situação previdenciária do município. Márcia explicou que Anápolis depende da certidão de regularidade fiscal, da certidão de regularidade previdenciária, né, CRP, para receber transferências constitucionais e firmar operações financeiras como repasses para saúde, educação e Fundeb. Atualmente, o documento está garantido por decisão liminar com validade até março. A gente tem pouco prazo, cerca de 20 dias. Sem a certidão, o município pode enfrentar restrições financeiras amplas. Qualquer transferência constitucional fica totalmente vedada para a administração inteira. Inviabiliza o município, disse a servidora Márcia Abdala, né? Ela que deu essa entrevista ontem ao pessoal do jornal do município, Diário do Município, né? Então é isso. A Prefeitura está devendo para o ISA R$ 8.200.000, né? A Câmara já, na negociação aí, já houve uma redução, né? Seria 10 milhões por mês, baixou para 2, mas mesmo assim a Prefeitura, o município, não está fazendo o repasse. Quais são as consequências? Consequências que o ISA fica sem caixa para pagar os aposentados e pensionistas. Outra consequência é que sem a certidão de regularidade, né, previdenciária, o município também não recebe repasses federais e estaduais. Ou seja, é um pepino do tamanho do mundo, né? É preciso que a Prefeitura, é preciso que as autoridades da Secretaria de Finanças do município e o próprio prefeito tome providências para
fazendo o repasse ao ISSA, né? Não é favor nenhum, né? Os trabalhadores deram a vida aí pela administração municipal, trabalharam aí, né? Muitos, mais do que 35, 40 anos de trabalho, e na hora que se aposenta, fica essa situação, parece que não tem direito, né? Parece que os trabalhadores passam a vida inteira contribuindo com a Previdência. Aí depois, quando precisam receber, né, os benefícios, aí fica todo mundo dizendo, é porque o trabalhador não trabalha, só recebe. Não, já trabalhou, né? Já passou 35, 40 anos trabalhando. Então, a prefeitura precisa fazer o repasse, né? Por quê? Porque uma parte é descontada dos servidores, né? Todos os servidores que estão na ativa contribuem para o ISS, e aqueles que estão aposentados, né? Ou que são pensionistas, recebem desse repasse que é feito pelos servidores e é feito também pelo município, certo? Então, fica aí, né? O registro, depois a gente vai trazer mais informações sobre esse assunto aqui no programa. Deixa eu ver que temos mais. Prefeitura vai reformar o estádio José Capuglisi e ginásios de Anápolis. Destaque do Anápolis Diário. Líder do prefeito anuncia que processos licitatórios estão em andamento e editais serão publicados em breve. Então, em breve, né, os editais aí para a reforma do estádio José Capuglisi e também para a reforma dos ginásios, né? O ginásio Carlos de Pina, né, que famoso Carlos de Pina, faz tempo que ninguém vê falar mais, e também o ginásio lá ali da próximo ao Brasil Park Shop, né? Como é que chama lá? Ginásio Newton de Faria. Isso. O Newton de Faria, homenageado dando nome ao ginásio ali, também precisa de reforma, né? Também há muito tempo não tem uma competição, não tem nada, vamos dizer assim, relevante lá, né? A Anapolina abre venda de ingressos para a semifinal do Goianão. Veja os valores, esse é o destaque do portal Contexto, do jornal Contexto, né? A Anapolina iniciou a venda de ingressos para o confronto de ida na semifinal do Goianão. A Chata recebe o Goiás Esporte Clube no sábado, dia 21/2, às 17 horas. Então, amanhã, 21/2, tem, né, a partida da vida da Anapolina, né? Essa é a partida da vida da Anapolina no Jonas Duarte. Anapolina e Goiás joga nesse sábado às 17 horas. No próximo sábado joga lá em Goiânia, no estádio da Serrinha, né? Então são duas partidas para definir o finalista. E do outro lado, na outra final está, na outra semifinal, né? Está o Atlético Clube Goianiense e o Vila Nova. Então, desses 4, deve sair 2 para a final, né? Então, fica aí a nossa torcida pela rubra, né? Tá certo? Vamos lá, ô Chata. Vê se faz bonito, né? Então, a expectativa para amanhã, a partir das 17 horas, o grande jogo, é o jogo da vida da Anapolina, né? Precisa vencer o Goiás aqui e em Goiânia para ser candidata ao título, né? Vai competir depois com Vila Nova ou com o Atlético, hein? Quem será? Quem será o adversário da rubra, hein, na final, hein? Hã? Vamos acreditar, né? Então é isso, tem futebol nesse final de semana. Anápolis recebe o Goiás, né? A Anapolina recebe o Goiás, né? A Anapolina recebe em Anápolis o Goiás. E a expectativa para um grande jogo no Jonas Duarte, né? O pessoal está reclamando do valor dos ingressos. Deixa eu ver se tem aqui valor, né? Parece que aumentou o preço dos ingressos, né, para o jogo. Mas esse é o jogo, né, o principal jogo da Anapolina nos últimos anos, né? Então, certamente o Jonas Duarte vai estar lotado para esse destaque aí da Anapolina no Goianão. A Anapolina, que voltou depois de vários anos na segunda divisão, voltou fazendo bonito, né? A Anapolina hoje tem uma nova direção, né? Agora é uma, como é que chama? SAF, Sociedade de Futebol, é uma empresa, né? Então vamos ver aí o que acontece no sábado no Jonas Duarte, né? Vamos ver se a gente faz uma parceria aí para trazer o jogo, né? Tá certo? Vamos fazer uma parceria aí com o pessoal
para trazer o jogo no sábado aqui na Mais FM, tá certo? Você quer que a gente transmita o jogo? Fala para mim, 995294013, manda mensagem aí, né? Se a gente transmite ou não o jogo da Rubra com Goiás, hein? Muito bem, vamos ver o que temos mais no Portal 6. O Portal 6 traz uma notícia interessante, diz assim: com sede no DAIA e parceria com uma empresa canadense, o Teuto passará a comercializar cannabis medicinal no Brasil. O extrato cannabidiol full spectrum é recomendado em alguns casos voltados ao sistema nervoso central e aos cuidados paliativos. Localizado no Distrito Agroindustrial de Anápolis, o laboratório Teuto passará a comercializar cannabis medicinal no Brasil. O medicamento é resultado de uma parceria com a empresa MedFarm Labs. A canadense ficará responsável pela fabricação, seguindo uma das legislações mais consolidadas e rigorosas para o setor, enquanto a brasileira cuidará da importação e logística. Trata-se de um extrato de canabiol full spectrum, uma solução oral com concentração de 100 mg/ml, que leva o nome de Conter, além do CBD, outros canabinoides, né, e compostos naturais da planta em menores proporções. Então é isso, né? Embora já haja no Brasil opções terapêuticas da cannabis sativa, voltadas aos cuidados paliativos e tratamentos relacionados ao sistema nervoso central, a inserção no laboratório sediado em Anápolis passa a incluir Goiás no cenário nacional. Vale ressaltar que o uso de cannabis medicinal deve ser sempre acompanhado por um médico. Dosagem, duração e tratamento e descontinuação da utilização só podem ser orientadas e monitoradas por um profissional de saúde qualificado. Então é isso, né? Portal 6 destacando aí o laboratório Teuto aqui de Anápolis, né, que vai produzir e distribuir esse medicamento. Muito bem. É isso. Esses são os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Lembrando a você mais uma vez o seguinte: a Rádio Mais FM está em todas as redes sociais e nós queremos que você acesse, né, e nos siga no TikTok, tá certo? A Mais FM está no TikTok, basta digitar aí Rádio Mais FM, @Rádio Mais FM 87, né? @Rádio Mais FM 87 é o endereço aí da Mais FM no TikTok, tá bom? Acessa lá, segue a Mais FM. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência, bom final de semana. Nós estaremos de volta, se Deus assim nos permitir, na segunda-feira, com mais um programa direto aqui dos estúdios da Mais FM. Um abraço para você e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. CYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM, tá na Mais, tá bom demais.